Olá, hoje vamos abordar o tema ectoplasma e, em sequência, a materialização de espíritos. Para quem conhece a doutrina espírita e principalmente para quem participa de grupos de estudos de mediunidade e ou já pratica a mediunidade, conhece esse termo e já pode ter vivenciado uma materialização de espírito, que é uma extraordinária ação a se presenciar. Nessas ocasiões, quem ainda tem dúvidas a respeito, mesmo com todo o conhecimento do Espiritismo, ao presenciar uma materialização, todas as dúvidas se dissipam, porque a materialização, como o próprio nome indica, não é uma simples aparição do Espírito que se apresenta revestido pelo superespírito, que é uma substância fluídica, vaporosa. Já na materialização, ele é tangível, ele pode ser tocado, apalpado, porque nesse momento ele se apresenta em uma forma material. Por isso, o nome materialização do espírito. O exemplo mais significativo desse fenômeno se deu quando Jesus, depois de ser crucificado e morto, alguns dias depois, reuniu-se com os seus apóstolos. E dessa vez, Tomé, que era um de seus apóstolos, não estava presente. Quando soube desse evento, disse que somente acreditaria que Jesus teria ressuscitado se o tocasse. Em outra reunião que Jesus veio ter com os seus apóstolos, Tomé estava lá e pediu para o tocar, para acreditar que realmente era ele mesmo. Tomé pegou em suas mãos e observou as perfurações que foram feitas durante a crucificação. Só então acreditou que era ele mesmo. Foi quando Jesus disse: "Crestes porque viste. Bem-aventurados que creem sem ver." A materialização é feita por um processo que envolve o ectoplasma, que é uma substância semimaterial fluídica que é expelida em quantidade necessária somente pelos médiuns. O ectoplasma é utilizado pela espiritualidade que o manipula com a adoção de outros elementos da natureza, ou seja, manipula com a adição de outros elementos da natureza para a produção de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, tais como o deslocamento de objetos, o abrir e fechar de portas e janelas, etc. Porque esta é a única forma que o espírito pode atuar no plano material. É se materializando através da utilização do ectoplasma do médium. Sem essa substância disponível, o espírito não pode, por exemplo, fechar ou abrir portas para nos impressionar de alguma maneira. O ectoplasma é uma substância diáfana, fria, úmida, um tanto viscosa e, em geral, inodora. É de extrema sensibilidade, podendo aparecer ou desaparecer com a rapidez de um relâmpago. Ele é sensível ao toque físico e, particularmente, à luz. Por ser extremamente fotossensível para a eficácia do processo ectoplasmático, as sessões mediúnicas de materialização geralmente somente realizam-se na obscuridade. Essa substância gasosa é expelida pelos médiuns, pelos poros e de maneira mais fácil pelos orifícios da boca e das narinas. Estudiosos que analisaram a substância entenderam que o ectoplasma seria uma substância originária do protoplasma das usinas celulares. Observando o fenômeno de materialização espiritual, Allan Kardec descreveu da seguinte forma: em geral, apresenta-se sob uma forma vaporosa e transparente, às vezes vaga e imprecisa. A princípio,
é quase sempre uma claridade esbranquiçada, cujos contornos, pouco a pouco, se vão desenhando. Outras vezes, as formas se mostram nitidamente acentuadas, distinguindo-se os menores traços da fisionomia, a ponto de se tornar possível fazer-se uma descrição completa da aparição, concluiu Allan Kardec. Finalmente, as materializações de espíritos, de um modo geral, quando é feita com a participação de bons espíritos, não são comuns. Ocorrem, essencialmente, quando se trata de uma causa que contribua para algo que seja produtivo, para algo que tenha algum resultado prático no sentido do bem comum. Já com relação aos espíritos brincalhões, que se ocupam em chamar a atenção dos encarnados, fechando ou abrindo janelas, batendo portas, deslocando pequenos objetos de um lado para outro, etc., essas situações acontecem com um pouco mais de frequência, porque se divertem com isso. Entretanto, para que esses fenômenos ocorram, há necessidade de que haja um médium por perto, para que o ectoplasma dele seja utilizado como instrumento da ação. Bem, espero que este assunto tenha sido útil para você. Deixe seu comentário, que eu lhe responderei com muito prazer. E que Deus o abençoe. Assim seja.